Esta aula narrada visa auxiliar os alunos na compreensão do conteúdo análise do balanço patrimonial. Assim, nos slides que serão apresentados a seguir, colocaremos em prática os conceitos de contabilidade por meio da análise do balanço patrimonial da Natura S.A. Minha sugestão para que vocês consolidem melhor esse conteúdo é que vocês coloquem em prática o que discutiremos a seguir na análise de uma das empresas que você escolheu para desenvolver aquela nossa planilha, ou então da empresa que você trabalha. Bom, conforme vimos na nossa aula, nós temos aí no nosso balanço patrimonial, que é a demonstração que evidencia o equilíbrio patrimonial da entidade, ou seja, conjunto de bens, direitos e obrigações, do qual nós temos lá no ativo, nosso conjunto de bens e direitos. E temos lá no nosso passivo o conjunto de obrigações de uma empresa. Então, a parte de cima é o nosso ativo, onde estão os nossos bens e direitos, e na parte de baixo temos o passivo e o patrimônio líquido, que evidencia as obrigações da empresa. No slide está sendo apresentado da mesma forma que vocês têm naquela planilha enviada, no qual, ao colocar as informações da empresa, automaticamente ele gera alguns indicadores para que vocês possam analisar. E aí é o que nós temos evidenciado ali: nosso ativo, o nosso passivo e patrimônio líquido. Qual é o objetivo dessa análise do balanço patrimonial? Primeiro, gostaria que vocês compreendessem o que compõe cada uma das contas. Embora já tenhamos falado delas, mas vamos entender um pouquinho melhor cada item que compõe uma conta. Então, por exemplo, a conta caixa e equivalentes de caixa, depois nós vamos passar por essa conta e entender especificamente o que tem dentro dessa conta. Quais lançamentos contábeis estão registrados dentro dessa conta. Em seguida, nós precisaremos saber qual é o valor em cada ano. Então, ao olhar caixa e equivalentes de caixa, veremos, por exemplo, que no ano de 2013 ela teve um saldo de 1.016.293. Ou seja, dia 31 de dezembro de 2013, esse era o saldo dessa conta. Já no ano de 2012, ele tinha 1.144.390. Ok? Em seguida, faremos uma análise horizontal, ou seja, verificaremos qual foi a variação de um ano para outro dessa conta especificamente. No caso da conta caixa e equivalentes de caixa, na nossa última coluna, na penúltima coluna, nós temos a informação de que houve uma variação de 2012 para 2013 de 128 milhões negativo. Ou seja, o saldo que era de 1.144, foi reduzido para 1.016. E depois nós vamos ter que tentar entender por que houve uma redução no caixa e equivalente de caixa da empresa. Há inúmeras explicações para isso. No primeiro momento, precisamos entender que houve uma redução nesse caixa. Isso é a chamada análise horizontal, onde eu faço uma análise ao longo do tempo em relação a uma empresa, normalmente comparando com um ano ou outro. Podemos ver aí pela última coluna que na análise horizontal nós identificamos que o nosso caixa e equivalente de caixa teve uma redução de 11,2%. Certo? Então, se por acaso eu perguntar para vocês qual foi a oscilação no caixa e equivalente de caixa, vocês podem indicar que ele teve uma redução de 11,2%. Por isso que está aí no negativo. Em seguida, faremos uma análise de qual a participação de cada item no ativo total ou no passivo total. Bom, como é que nós fazemos isso? Então, nós temos aí que o nosso caixa e equivalente de caixa tem um saldo em 31 de dezembro de 2013 de 1.016. Bom, se eu comparar 1.016.293 com o meu ativo total, que é de 6.248.321, eu identificarei que eu tenho uma participação, ou seja, o caixa tem uma participação de 16,3% do meu ativo total. Isso é o que nós chamamos de análise vertical, até para identificarmos qual é o peso dessa conta no ativo total da empresa ou de outras contas no passivo e patrimônio líquido. Então, essa é a chamada análise vertical. Bom, então esse é o nosso objetivo: entender o que compõe a conta, qual o valor em cada ano, qual a variação de um ano para outro e qual a participação de cada item no ativo total ou no passivo total. E nós faremos isso conta por conta, para que vocês possam compreender isso um pouco melhor. Bom, estou passando aí para um outro slide. No slide seguinte,
apenas para resumir aí o nosso ativo. É o primeiro que nós vamos discutir. Então, nós vamos olhar o ativo, que é o conjunto de bens e direitos da empresa, ou seja, tudo aquilo que ela tem. E nós vamos identificar o seguinte: se o meu ativo total era de 6.248.321, bom, quais ativos compõem esse ativo total? Quais bens e direitos? Bom, nós temos o nosso capital de giro, que é o ativo circulante, que representava 3.512.933, ou seja, 56,2% do meu ativo total estava em capital de giro, que é o meu ativo circulante. E os 2.735.388, que é o meu ativo não circulante, ou chamado capital fixo, representava 43,8%. E aí depois nós vamos entrar numa análise, né? Ou seja, mais analiticamente, e verificar, bom, eu tenho caixa e equivalente de caixa, qual é o valor e o que está ali dentro, títulos e valores mobiliários, qual é o valor, o que está ali dentro, a conta de clientes, que é o nosso contas a receber, o que é essa conta, o que está ali dentro, estoques, o que é essa conta, o que está ali dentro, outros ativos circulantes, depois falaremos de outros créditos de longo prazo, ou seja, todos os meus ativos cujo giro se dará além de um ano, ou seja, acima de 365 dias, ele está classificado num ativo não circulante. E nós vamos entender o que tem ali dentro. Na conta de investimentos, a conta do ativo imobilizado e a conta do ativo intangível. Então, esse é o nosso objetivo a partir dos próximos slides. Passar em cada uma dessas contas e entender o que compõe esse saldo. Nesse slide, nosso objetivo é entender o que significa a conta caixa e equivalente de caixa e o que está contido aí dentro. O próprio nome já denuncia. Caixa e equivalente de caixa são todos os recursos que eu tenho disponível no meu caixa, na minha conta corrente bancária e em aplicações financeiras de liquidez imediata. Lembrando que essa liquidez imediata é até 3 meses ou até 90 dias, certo? Bom, então, o que nós temos aí dentro dessa conta caixa? Identificando as notas explicativas e o relatório do Conselho de Administração da Natura, eles esclarecem que, desse total de 1.016 em 2013 e 1.144.390, vejam aí, eles desdobram essa conta. 1.016 em 2013 era composta por caixa e bancos, 240 milhões. CDBs, que são certificados de depósitos bancários, representam 345 milhões. Lembrando que esses CDBs têm um vencimento, um resgate de até 90 dias. E operações compromissadas, que é uma espécie de aplicação financeira onde você tem ali alguma compra de título em uma operação compromissada. Normalmente o banco faz um compromisso de adquirir esses seus títulos em um prazo determinado no futuro não muito distante. 1.016 e vejam aí em 2012 1.144.390. Então a conta caixa e equivalente de caixa, ela é composta por dinheiro em caixa, em banco e em aplicação financeira de liquidez imediata, ou seja, aquela que eu possa resgatar imediatamente. Vimos aí que essa conta teve uma variação negativa, ou seja, ela teve uma redução de 128 milhões, ou seja, 11,2%. Lá na demonstração de fluxo de caixa, nós teremos que entender por que houve essa redução. Bom, o que leva a uma redução de uma conta caixa e equivalente de caixa? Bom, caixa é conjunto de entradas e saídas de recursos. Dinheiro sai do caixa para pagar despesas. Dinheiro sai do caixa para fazer investimentos. Dinheiro sai do caixa para pagar alguns financiamentos que nós temos ao longo do tempo, né? Além de outras transações, certo? Bom, o que mais que eu tenho de movimento de caixa? Eu posso ter tido entrada de caixa. Entrada de caixa se dá pelas nossas vendas. Se dá por o recebimento de uma venda a prazo feito ao nosso funcionário. Saída de caixa poderia ser também uma aplicação ou um investimento na compra de equipamentos ou de um outro ativo imobilizado. Mas nós só conseguiremos identificar isso analisando a nossa demonstração do fluxo de caixa. A demonstração vai ter que mostrar para a gente qual foi a movimentação que levou a uma redução no nosso caixa e equivalente de caixa. Mas no primeiro momento estamos vendo o que nós temos dentro dessa conta.
Bem, agora vamos verificar o que nós temos na conta Títulos e Valores Mobiliários. Diferentemente das aplicações financeiras que estão lançadas na conta caixa e equivalentes de caixa, se eu tenho uma aplicação financeira cujo resgate se dará acima de 90 dias e até 365 dias, afinal de contas está no nosso ativo circulante, ele tem que ser evidenciado em uma conta distinta chamada Títulos e Valores Mobiliários ou Aplicações Financeiras. Bom, olhando as notas explicativas da Natura, eles justificam que, no ano de 2013, esses 293.015 são compostos de fundo de investimentos, de mútuo, 25 milhões, letras financeiras, 141.514 e títulos do governo, 126 milhões. Então, aí eles fazem um desdobramento e vejam aí que todos esses itens são espécies de aplicações financeiras, também chamados de títulos e valores mobiliários. E percebam que no ano de 2012, esse valor ele era de 498.672, ou seja, além da redução de caixa, nós tivemos também uma redução nas nossas aplicações financeiras, uma redução de 205 milhões, ou seja, uma queda de 41,2%. E aí depois nós vamos entender para que teve essa redução. Provavelmente esse valor foi utilizado para algum tipo de investimento da empresa. Pois bem, então nós temos aqui essa nossa variação anual de menos 41,2 e uma outra análise que nós temos que fazer é quanto que esses nossos títulos e valores mobiliários, essa nossa aplicação financeira, representa do nosso ativo total. Vejam aí que ele representa 4,7% do nosso ativo total. Não é uma grande participação, mas é uma participação importante. E o que nós temos na conta clientes? Conta clientes são as nossas vendas a prazo, cujos clientes pagarão em determinado momento no futuro até 365 dias, ou seja, durante o ano de 2014. Por isso que ele está dentro do ativo circulante. Em alguns balanços, talvez vocês encontrem a conta contas a receber. Aqui, ele está como clientes. Da mesma forma que lá no passivo, estará fornecedores em vez de contas a pagar. Na realidade, aqui estão as vendas a prazo realizadas para os nossos clientes. Ao analisar as notas explicativas da Natura, vejam aí o desdobramento desse contas a receber, dessa nossa conta de clientes. Vejam que no ano de 2013, os 807 milhões é composto desse conjunto de fatores. Olhem aí que no dia 31 de dezembro de 2013, a Natura tinha de títulos a vencer 696 milhões. De títulos vencidos até 30 dias, ou seja, o pessoal já inadimplente, 100 milhões. Títulos vencidos a mais de 31 dias e até 60 dias, 27 milhões. De 61 a 90 dias, 20 milhões 585. E de títulos vencidos de 91 a 180 dias, nós temos aí 61 milhões. Então vejam que ela tem um potencial aí de títulos em atraso, de inadimplentes, que pode levar a uma perda nessas vendas. Por isso, obrigatoriamente, a empresa tem que fazer uma chamada provisão para créditos de liquidação duvidosa, certo? De 99 milhões. Certo? Se eu somar cada um desses valores, eu perceberei que a Natura tinha contas a receber de 908 milhões, e desses 908 milhões, ele acredita que ele não conseguirá receber 99 milhões. Então, nesses 807 já é o valor líquido do que eu tenho para receber da minha provisão para perdas, que é a chamada PCLD, provisão para crédito de liquidação duvidosa. E percebam que lá no ano de 2012, a minha provisão de perdas era de 72 milhões. Ela teve um aumento na sua provisão de perdas, mas também ela teve um aumento no seu contas a receber, de 651 milhões 416, certo? Bom,
Então, o que aconteceu com o contas a receber da Natura nesse período? Ele teve uma variação de 23,9 para mais, ou seja, um crescimento de 23,9, certo? Então, aumentou 155 milhões. Isso muito provavelmente porque ele aumentou o seu volume de vendas a prazo, provavelmente financiando as vendas para as consultoras Natura para estimular o consumo dessas suas mercadorias. Tudo bem? Então aqui está demonstrado o que compõe essa conta. E o principal, a conta clientes representa 12,9% do ativo total da Natura. Certo? 12,9% é uma participação relativamente expressiva no nosso ativo total. A conta estoques, ela representa todos os bens que a empresa tem, que a Natura tem, para comercialização, sejam eles produtos acabados, matéria-prima, produtos em elaboração, etc. É o famoso almoxarifado que eu tenho no meu estoque. Certo? Vejam aí, analisando as notas explicativas da Natura, que desses 799 milhões em 31 de dezembro de 2013, 627 milhões 433 refere-se a produtos acabados. Ou seja, ela é uma fábrica, durante o seu ciclo produtivo, ela fabricou 627 milhões que estão disponíveis para venda pelos seus vendedores, sua equipe de consultores Natura, etc. Já o caso de matéria-primas e materiais de embalagem, aqueles produtos que ainda serão transformados, ela tem 189 milhões. Percebe-se, então, que potencialmente o estoque da Natura é composto de produtos acabados, aqueles produtos que já estão propensos à venda, disponíveis para venda. Material promocional, na realidade, são produtos que a Natura já fez, já elaborou, mas eles são, por exemplo, amostra grátis. São produtos que eles utilizam para distribuir ao mercado, a determinados públicos específicos, para promover a venda dos seus produtos, mostruários, etc. E ele segrega, até para ter um controle mais detalhado dos estoques da Natura. Vejam aí, 62 milhões. E o outro detalhe que eles têm são os produtos em elaboração. O que são produtos em elaboração? É aquele produto que no dia 31 de dezembro ainda estava no ciclo produtivo dentro da fábrica. Estava lá, por exemplo, na etapa 2, que era o envasamento, ou estava na etapa 3, que era o acoplagem na embalagem, mas ele ainda não está pronto. Então ele nem é mais matéria-prima e ele nem é ainda um produto acabado. É o produto em elaboração, 18 milhões 576 mil. O último item que vocês veem aí, 99 milhões 113, e vejo que ele está em negativo, é porque é uma provisão para perdas. A exemplo que nós tivemos lá no nossa conta de clientes, que é a provisão para perdas nas vendas, que é a PCLD, aqui nós temos uma provisão para perdas do nosso estoque, 99 milhões. Que perdas são essas? Uma matéria-prima que vai vencer, por exemplo, ou vai evaporar, como é o caso do álcool ou algumas essências. Alguns produtos que já foram fabricados, cujo ciclo de vida seja de curto prazo e de repente eu vou perder isso, porque ele terá aí um prazo de obsolescência e eu vou perder isso. Enfim, as diversas perdas de estoque que a Natura já está estimando que acontecerá durante o ano de 2014. Não significa que eu já perdi, mas eu estou fazendo uma estimativa para essas perdas, que são 99 milhões. Vejam, então, que o estoque total dela, somando todas as contas positivas, ele é de 900 milhões. Ao reduzir a provisão para perdas, eu caio então para 99 milhões. E essa é uma informação para o gestor para que ele consiga reduzir essas perdas e que tenha estratégias que levem a essa redução de perdas. Bom, percebemos também que o nosso estoque em 31 de dezembro de 2012 ele era de 700 milhões, ou seja, a Natura teve um aumento de 98 milhões na sua conta de estoque. Então é importante fazermos a análise vertical e a horizontal para entendermos a variação, a oscilação que houve nessa conta. Ela teve um crescimento então de 14%, ou seja, 700 para 799, 14% de aumento. Bom,
imagina-se que uma conta de estoque não é bom ela aumentar muito. Por quê? As empresas normalmente deveriam utilizar um estoque just in time, ou seja, não ter um volume muito grande de estoque, até porque esse volume pode me levar à perda de estoque por obsolescência, porque ele estraga, etc. Bom, então essa é a análise que eu tenho que fazer do crescimento ou redução de estoque. A outra análise é que o meu estoque representa 12,8% do meu ativo total. Essas três primeiras contas que nós discutimos, caixa e equivalente de caixa, estoque e a minha conta de clientes, são as contas mais importantes e mais relevantes, entendendo que a aplicação financeira entra nesse pacote aí também. Agora, as demais contas estão agrupadas nesse chamado outros ativos circulantes, ou seja, não é caixa, não é aplicação, não é estoque e não é o meu cliente, minha contas a receber. Ele está acoplado aqui porque eu posso ter um grande elenco de contas. Mas o que eu poderia ter aqui dentro? Exemplo, impostos a recuperar. Outro exemplo, empréstimos a funcionários, empréstimos a terceiros e uma série de outros itens que não estão contemplados naquela conta acima. Mas nós vamos dar uma olhada nelas logo a seguir, pelo menos a mais representativa. Entendam aí que ela teve um crescimento expressivo de 55,8%, ou seja, 213 milhões nesse item de contas. Então, se eu quiser entender por que meu ativo está crescendo, essa é uma conta que eu preciso analisar com carinho. E é o que nós vamos ver logo a seguir. E lembrando que ela representa 9,6% do meu ativo total, certo? E em seguida, nós já temos aí o fechamento da conta de ativos circulante, que é o nosso capital de giro, certo? Qual foi a variação que eu tive na minha conta de capital de giro, ou seja, meu ativo circulante? Ela teve um aumento de 4%, ou seja, cresceu 134 milhões, passando de 3 bilhões 378 para 3 bilhões 512. Certo? E o meu capital de giro representa 56% do meu ativo total. 56% do que eu tenho está em capital de giro. Olhem aqui nesse slide um exemplo de outros ativos circulantes. Vejam aqui o que a Natura tem de impostos a recuperar, cuja recuperação se dará nos próximos 365 dias. Vejam aí que ela tem, no ano de 2013, 181 milhões de impostos a recuperar. ICMS, PIS, COFINS, deságio na alienação de crédito de ICMS, etc. E já tem também listado aqui no meu ativo não circulante, ou seja, acima de 365 dias, a Natura tem 175 milhões de impostos a recuperar, que aparecerão logo a seguir na nossa conta de ativo não circulante. Já no ano de 2012, ela tinha 144.459 de impostos a recuperar no meu ativo circulante e 151 milhões no meu ativo não circulante, ou seja, no meu capital fixo. E é um valor expressivo dentro daquele montante de outros ativos não circulantes. Bom, temos alguns outros itens, mas esse aqui é o que eu gostaria de mostrar para vocês, porque ele é bem importante. O governo está devendo para a Natura esses valores. Bom, já entrando na nossa conta de ativo não circulante, ou seja, aqueles ativos que se realizarão há mais de 365 dias ou simplesmente não se realizarão, como é o caso do nosso ativo imobilizado, né? Então eu tenho aqui nos nossos outros créditos de longo prazo, por exemplo, os impostos a recuperar acima de 365 dias está contido nesse outros créditos de longo prazo. Tudo bem? Então, o que nós temos ali? Exemplo, depósitos judiciais. O juiz foi lá e determinou que a empresa, que a Natura, deveria deixar um certo valor como depósito judicial.
Ele é da Natura, mas está bloqueado por decisão da Justiça. Eu tenho que demonstrar no meu balanço patrimonial. E eu colocarei onde? No meu ativo não circulante, porque representa um ativo de longo prazo. Não sei quando ele estará disponível, então está dentro desses outros créditos de longo prazo. Então, esse é um exemplo. Ok? Vejam aí, por exemplo, qual é o montante que a Natura tinha no ano de 2013 de depósitos judiciais: 412 milhões, certo? 412 milhões de depósitos judiciais. Vejam lá, 105 milhões de ICMS que ele está questionando na Justiça, 134 milhões também de substituição tributária, processos trabalhistas, processos cíveis. Tudo isso são valores que estão bloqueados, ou no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica, é da empresa, mas está bloqueado pela Justiça e ele não pode utilizar. E esse valor lá em 2012 era de 349 milhões 537 mil, certo? Bom, o saldo nessa nossa conta, então, ele teve uma variação, um crescimento de 80 milhões 631, ou seja, ele cresceu 10,9%. Como esse item tem uma grande representatividade no meu ativo total, é bom que eu tenha uma análise mais detalhada de cada um desses itens. Ou seja, ele tem uma representatividade expressiva dentro do meu ativo total, 13,1%, certo? E ele teve uma variação, um crescimento de 80 milhões. Esse dinheiro, entendam que ele saiu do caixa e veio para essa conta. Esses 80 milhões saíram do caixa em algum momento da empresa. Por isso que o caixa teve uma redução. O outro item que nós temos que analisar é o ativo imobilizado da empresa. O ativo imobilizado da empresa, ele é composto de ativos operacionais utilizados pela nossa empresa e que tem uma substância física, certo? Então, por exemplo, imóveis, terrenos, prédio da empresa, certo? Veículos, móveis e utensílios, equipamentos da fábrica, né? Máquinas da fábrica, enfim, todos os itens que são utilizados pela empresa para que ela execute as suas operações têm característica tangível, uma característica física, e ele está todo contido nesse item chamado imobilizado. Computadores, o mobiliário da empresa, mesas, cadeiras, enfim, todos os itens que compõem o imobilizado da Natura. O que nós temos lá dentro? Lá? Vejam pelas notas explicativas que a Natura tinha o valor que ela pagou, que é o nosso valor de custo, chamado de valor de custo. Vejam aí, veículos. 31 de dezembro de 93, ela tinha 70 milhões de veículos. Em 2012, ela tinha 64 milhões. Moldes, 178 dos 393. 137 em 2012. Ferramentas e acessórios, instalações industriais e um dos principais, que é o que mais representa nesse total da conta imobilizado, máquinas e acessórios. Ela tinha lá em 2012 439 milhões. Vejo que ela comprou muito mais máquinas e ela tem 570 milhões de máquinas. Vejam que a Natura está investindo em aquisições de máquinas e acessórios. Outro item importante, a conta de edifícios. Edifícios, ele tinha lá 207 milhões e ele passou a ter em 2013 386 milhões. Bom, então vimos aí que o edifício tem um valor expressivo. Vejam aí, projetos em andamento. Então, a Natura está numa fase de expansão, onde ela tem 448 milhões de projetos. Esses projetos são, por exemplo, centros de distribuição, novos centros de distribuição. Por enquanto ainda é um projeto. Depois que ele tiver concluído, ele vai para a sua respectiva conta.
Ele tem, por exemplo, um centro de serviço, uma central de serviços compartilhados, ou inúmeros projetos de característica física, por isso que está dentro do imobilizado, certo? E veja que a Natura tem um valor expressivo lançado aí, 448 milhões, e que subiu de 341 de 2012 para 448. Vejam aí, então, que o total de custo é de 2 bilhões 110 em 31 de dezembro de 2013. Ué, mas espera aí, por que aqui em cima está 1 bilhão 439? Simples, 2 bilhões 110 é o que ela teve de custo para aquisição desses imobilizados. Agora, ele teve ao longo do tempo a depreciação, que é o desgaste ou perda de valor pelo uso de todos esses imobilizados, que é o que nós temos aqui, certo? Então vejam aí que em 2013, 31 de dezembro de 2013, eu tenho de depreciação 670 milhões, certo? Veículos, 25 milhões de depreciação acumulada ao longo dos anos, moldes, 125 milhões, máquinas e equipamentos, 210 milhões, e tudo isso monta a 670 milhões. 2 bilhões 110 menos 670 de depreciação, eu tenho representado lá no meu balanço patrimonial um valor líquido de 1 bilhão 439. Então, a exemplo do que aconteceu com estoque, que eu tenho uma provisão para perda de estoque, em clientes que eu tenho uma provisão para crédito de liquidação duvidosa, que são perdas das nossas vendas, no meu ativo imobilizado eu tenho uma provisão de depreciação, de perda com depreciação de 670 milhões. Por isso que dá um total líquido de 1 bilhão 439. Agora, o principal é nós verificarmos o seguinte: a Natura teve um aumento expressivo no seu ativo imobilizado, ou seja, ela teve um aumento de 42,3%. 427 milhões investido no ativo imobilizado. Isso indica que a Natura tem feito um processo de investimento para ampliação das suas atividades e que isso é bom. Do ponto de vista de análise de uma empresa, identificar que ela está tirando dinheiro do caixa ou de outros recursos para aplicar no seu ativo imobilizado significa a sua propensão para crescer ao longo do tempo. Ela está investindo nas suas ampliações. E isso fica evidenciado porque a maior variação que ela teve de crescimento no seu ativo imobilizado foi esses 427 milhões. E lembrando que o meu ativo imobilizado representa 23% do meu ativo total, certo? Naturalmente, por ser uma indústria, é o seu maior objetivo ter ali máquinas, equipamentos, prédios, etc. E esse, então, é um dos maiores itens do meu ativo total. O meu ativo imobilizado, que representa 23%. E que em 2012 representava 18,9%. Conforme ele aumenta o investimento em ativo imobilizado, aumenta a participação do ativo imobilizado no seu ativo total. Investir, então, em ativo imobilizado é uma boa indicação para o crescimento da empresa, desde que, obviamente, seja um bom investimento. O último item que nós vamos discutir do nosso ativo total é o nosso intangível. O que é o intangível? Ao contrário do imobilizado, que são investimentos feitos em ativos da empresa com característica física, com substância material, o meu ativo intangível são aqueles investimentos feitos em ativos que não têm substância física, ou seja, ele é imaterial, ele é intangível, certo? Bom, por exemplo, investimentos em marcas e patentes, aquisições de licenças de software, etc. Vamos ver o que a Natura tem de ativo intangível. Vejam aí, software e outros. Eles adquiriram licença de software ou desenvolveram softwares para sua gestão operacional, por exemplo. E ele tinha aqui, no dia 31 de dezembro de 2013, 276 milhões em softwares. Já no dia 31 de dezembro de 2013, 462 milhões. Ele também investiu na aquisição de softwares, ERPs, sistemas de gestão da produção, o MRP, etc. Vejam aí que ele tinha também
9.664.000 em crédito de carbono. Ele adquiriu créditos de carbono e esses créditos de carbono, como não tem aí uma característica física, ele é um intangível. Então eu tenho software, créditos de carbono. Outro exemplo, marcas e patentes. Vejam aqui que no dia 31 de dezembro de 2013, eu tenho de marcas e patentes 55.571.000. E eu tinha lá 936 mil só no dia 31 de dezembro de 2013. Então eu tive ali uma grande aquisição de marcas e patentes. Ágil, por exemplo, que é o valor que eu paguei de sobrevalia na aquisição de uma marca ou de uma empresa, vejam aí que representa 74 milhões. Então, eu tenho aí 4 exemplos: software, créditos de carbono, marcas e patentes, ágil pago na aquisição de alguma marca ou de alguma empresa, relacionamento com clientes varejistas. Eles compraram, vejo que não havia nada em 31 de dezembro de 2012, eles compraram uma carteira de clientes varejistas, que eles pagaram 866 mil, certo? Bom, o direito dessa carteira de clientes representou 866 milhões, e é mais um exemplo de intangível, certo? Fundo de Comércio da Natura Europa, SAS, lá na França. Então, eles tiveram aí lá em 2012 era de 5 milhões e 600, o fundo de comércio de uma empresa chamado Natura Europa, certo? Ele teve aqui uma pequena redução para 2.939 e depois nós vamos verificar que isso foi da amortização realizada pela empresa. A exemplo do ativo imobilizado, o nosso valor de custo total em 31 de dezembro de 2013 é de 595 milhões. Mas aqui em cima eu tenho apresentado 477. Por que dessa diferença? Porque, a exemplo do imobilizado que eu tenho depreciação, no meu intangível eu tenho a amortização. Vejam aqui 114 milhões para software e outros, 3.712 de marcas e patentes. E eu tenho aqui no total uma amortização de 118.287. A amortização é o que eu lanço lá na minha demonstração de resultado pelo uso e consumo desse ativo intangível. Quando eu compro, eu jogo o valor total no meu ativo intangível e conforme eu vou usando e consumindo essa licença de uso de software ao longo da vida útil dele, eu jogo, a exemplo da depreciação, como a amortização do meu custo ou na minha despesa. E o total líquido, 477 milhões em 31 de dezembro de 2013 e 228.545 em 31 de dezembro de 2012. Ou seja, ela também está investindo na aquisição de ativos intangíveis. E ela investiu 248 milhões, ou seja, ela praticamente mais do que dobrou ali o seu ativo intangível, 108,8% de crescimento. Certo? E então isso também é bom, porque se for um bom investimento, significa que a Natura está preocupada no crescimento das suas operações. E o ativo intangível representa 7,6% do ativo total. Por fim, concluindo a análise do ativo total da Natura. Bom, como é que eu sei qual está sendo a destinação, qual o principal foco de investimentos da Natura? Isso nós já olhamos lá em sala de aula, mas vamos fazer só esse nosso outro quadro. Se eu analisar o ativo total e os seus dois grupos de contas, o ativo circulante, que é o capital de giro, e o ativo não circulante, que é o meu capital fixo, eu vou descobrir então que a Natura teve no ano de 2013 56,2 aplicado, investido em capital de giro, que é o ativo circulante. Então, respondendo à pergunta, em 2013, o principal item do meu ativo total, da aplicação do investimento total da empresa, é em capital de giro, que representa 56,2%. Então, essa é a primeira coisa que você tem que ver. Ou seja, a Natura tem 43,8% no seu capital fixo e 56,2% no seu ativo circulante, ou seja, seu capital de giro. Já em 2012 era o contrário, era um pouquinho diferente. Eu tinha mais dinheiro ainda no meu capital de giro e menos dinheiro no meu capital fixo. Isso mudou
de 2012 para 2013, porque a Natura está investindo mais na aquisição de capital fixo. Ou seja, ela está migrando a aplicação, ou seja, seus investimentos para o seu capital fixo. Então, a resposta é: o seu principal foco é em capital de giro, ou seja, o ativo circulante. E isso finaliza a nossa análise do ativo total. Vejam aí a estrutura do passivo e patrimônio líquido da Natura, ou seja, o ativo é o conjunto de bens e direitos, passivo o conjunto de obrigações de uma empresa. Então nós vamos olhar agora o outro lado da balança, que é o conjunto de obrigações, e o seu patrimônio líquido, que é a obrigação para com os sócios. Sempre lembrando, o meu passivo total mais patrimônio líquido obrigatoriamente tem que ser igual ao meu ativo total. E isso representa o equilíbrio patrimonial de uma empresa. Então, nós tínhamos aí no ano de 2013 um passivo total e patrimônio líquido igual ao ativo total, ou seja, 6.248.321. O qual estava distribuído entre o passivo circulante, que são as minhas obrigações para os próximos 365 dias, ou seja, minhas obrigações em giro, e mais o meu passivo não circulante, que são as minhas obrigações que vencerão além de 365 dias. Eu tenho 2.326 em obrigações em giro e eu tenho 2.753 milhões em obrigações de longo prazo. E, além disso, eu tenho o patrimônio líquido de 1.168.250, que é o valor residual para os sócios. Se eu vender o meu ativo total de 6.248, pagar as minhas dívidas em giro, que é de 2.326, pagar as minhas obrigações e dívidas de longo prazo, que são 2.753, sobrará para os proprietários e acionistas 1.168.250. E essa é a composição básica do meu passivo, passivo circulante não circulante, patrimônio líquido, ou seja, o meu passivo total. Nós vamos olhar ali o que tem dentro da conta de empréstimos e financiamento, muito embora o próprio nome já indica, fornecedores, outras obrigações de curto prazo, empréstimos de longo prazo, ou seja, vencerão além de 365 dias, e outras obrigações de longo prazo, além do capital social, reserva de capital e reserva de lucros. Fazendo uma análise rápida, qual é o item de maior representatividade do passivo e patrimônio líquido no ano de 2013? Vejam aí, empréstimos e financiamentos de longo prazo representam 35,2% de todas as minhas obrigações, ou seja, da soma do passivo total mais patrimônio líquido. Então, esse é um item muito expressivo que eu tenho que tomar bastante cuidado ao analisar a empresa. Esse é o maior item de obrigação da empresa, seguido pelas outras obrigações de curto prazo, que representam 14,8%, ou seja, outras dívidas de curto prazo que vencerão nos próximos 365 dias e que não são empréstimos e nem fornecedores. Esses 4 itens representam basicamente 82% de tudo que nós estamos falando, certo? Então é algo que eu tenho que tomar bastante cuidado, certo? Já no ano de 2012, também eu tinha aí 24,7% que representavam meus empréstimos e financiamentos de longo prazo, certo? Bom, então percebemos que a Natura, para sua fase de investimentos, ela está tendo um crescimento substancial de financiamentos e empréstimos de longo prazo, certo? Então, ela teve aqui, por exemplo, um crescimento de 66,1% nos seus empréstimos e financiamentos de longo prazo, ou seja, 875.732.000. E esse dinheiro foi para onde? Primeiro, ele foi para o caixa. Depois do caixa, ele foi destinado principalmente a sustentar os investimentos que a Natura está fazendo, certo? Que está na conta de ativo imobilizado e ativo intangível, certo? E uma parte disso, veja lá em cima, que foi também para pagar ou para custear os empréstimos e financiamentos de curto prazo. Então, a conta de empréstimos e financiamentos teve aí uma redução de 306 milhões, certo? Opa, isso é bom.
Só que, por outro lado, eu tive um aumento nos empréstimos de longo prazo de 875. Então, eu tive aqui só de aumento de empréstimos e financiamentos um líquido de 569 milhões. Tudo bem? Agora nós vamos ver um pouco mais lá na frente o que nós temos disso. E outro item, o capital social não aumentou. Ao pegar dinheiro emprestado, ao pegar recursos de financiamento, ela optou em não fazer uma oferta pública de ações, certo? Senão ela teria aumentado seu capital social. Em vez disso, ela optou por se alavancar por terceiros e fazer um aumento no seu índice de endividamento, que nós veremos já já. Olhem aqui a primeira conta, lá no meu passivo circulante, o meu empréstimos e financiamentos de curto prazo, ou seja, aqueles que vencerão nos próximos 365 dias. O que compõe esse montante que eu tinha lá no ano lá de 2012 e 2013? Vejam aqui, eu tenho só desses itens aqui, 2013, 724 milhões no ano de 2013, certo? Mas ainda está faltando informação. Essa é a primeira página. 724 devo para o BNDES, 46 milhões. Devo também para o BNDES aqui uma outra obrigação, que são 203.591, certo? Capital de giro do NCE, 206 milhões. E Finame também do BNDES, 17.253, além de arrendamentos mercantis financeiros, que representam 249 milhões. Vejam aí que se eu somar todos esses valores aqui do BNDES, o BNDES está sendo aí um dos grandes financiadores dos empréstimos de longo prazo aí da Natura, ou seja, praticamente 460 milhões financiados pelo BNDES. E esse empréstimo e financiamento representa 11,1% do meu empréstimo financiamento do meu passivo total com o patrimônio líquido. Tem uma expressiva representatividade. Ainda naquele item do empréstimos e financiamentos, o que mais nós temos de empréstimos e financiamentos? Aquilo lá era em moeda nacional, certo? Agora eu tenho empréstimos em moeda estrangeira. E vejam aqui que a Natura tem, lá no seu longo prazo, um valor expressivo de 2 bilhões 076, certo? Que está lá numa operação de debêntures de 2 bilhões 076 que ele ofertou no mercado internacional. Então, se eu somar tudo isso aqui, eu vou ter um total lá no meu ativo circulante de 693, desculpa, no meu passivo circulante, obrigações de curto prazo, 693 milhões. E já no meu ativo não circulante, 2 bilhões e 200. E nos valores que estão expressos ali em cima, está misturado o que é curto prazo e o que é longo prazo. E aí vejam que uma das principais fontes de recursos vieram aí de debêntures oferecidas no mercado internacional, que era 1 bilhão 474 em 2012 e passou a ser 2 bilhões e 76 no ano de 2013. Isso só evidencia que a Natura está razoavelmente endividada e que a fonte desses empréstimos e financiamento estão vindo potencialmente em moeda estrangeira no mercado internacional. E, obviamente, também do BNDES. Bom, e a conta de fornecedores? A conta de fornecedores representa as minhas dívidas com os meus fornecedores de matéria-prima, de insumos de produção, etc. Na realidade, eu tenho aqui um total de fornecedores nacionais no dia 31 de dezembro de 2013. Eu tenho aqui no consolidado 671 milhões, que era 615 em 2012. Ou seja, uma parte aqui das minhas necessidades de caixa está sendo financiada pelos meus fornecedores. E eu tenho aqui que os fornecedores nacionais são mais expressivos do que os fornecedores estrangeiros, certo? Que representa em 2013 11 milhões 396, além dos meus fornecedores de fretes, que são os meus fretes a pagar de 23.429. Então, essencialmente,
Os 706 que eu tenho lá em 2013 e os 649 que eu tenho em 2012 é composto por esses itens aqui de fornecedores. E o crescimento que eu tive foi um aumento no meu contas a pagar. E isso representa que uma parte da minha necessidade de caixa está sendo suprida por operações dos meus fornecedores. Os meus fornecedores estão financiando um pouco da minha necessidade de caixa. E isso, se for por uma taxa de juros interessante, pode ser importante para a empresa, porque lembre-se que lá no ativo circulante eu também financiei as vendas dos meus clientes. E os fornecedores representam 11,3% das minhas obrigações totais. E as outras obrigações de curto prazo? Nós temos aí 927 milhões em 2013 e eu tive um crescimento de 161 milhões, ou seja, 21,1%. Certo? Então, a minha necessidade de caixa está sendo suprida por um aumento dessas obrigações de curto prazo. Salários a pagar, ICMS e tributos a pagar, que representam 14,8% do meu passivo total, certo? Que tem uma representatividade expressiva. Exemplos: impostos a recolher, salários a pagar, provisões para processos trabalhistas, cíveis, etc. E sempre lembrando, nós estamos falando de obrigações de curto prazo, que totalizam aí 2 bilhões 326. As minhas obrigações no meu passivo circulante totalizam em 2013 2 bilhões 326. E em 2012 eram 2 bilhões 414. Opa, eu tive uma redução de 87 milhões, ou seja, de 3,6%. Potencialmente porque eu liquidei alguns empréstimos de curto prazo. Olhem aqui exemplos de passivos de curto prazo: tributos a recolher, PIS, COFINS, ICMS, INSS, IPI, Imposto de Renda, PIS, COFINS, ISS a pagar. Vejam aí uma batelada de obrigações que a Natura tem para com o fisco, de tributos a pagar, que em 31 de dezembro de 2013 representava 659 de passivo circulante e 215 do meu passivo não circulante, que nós veremos logo a seguir. Mas eu tive um aumento de tributos a recolher de 509 para 659 milhões, ou seja, o governo tem ajudado a financiar a necessidade de caixa também aí da Natura, por meio do alongamento dessas obrigações aí a pagar. Outros itens: processos tributários, cíveis e trabalhistas, cujo valor constituído lá de provisão em 2012 era de 63 milhões e em 2013 passou a ser um total de 73 milhões 829, certo? Provisão para perdas em processos tributários, cíveis e trabalhistas. E temos aí outros itens, certo? Vejam aí, por exemplo, outras provisões: plano de assistência médica para os aposentados, crédito de carbono, provisão para aquisições de participações, enfim, um conjunto de outras obrigações de curto prazo e longo prazo que montam aí 262 milhões em 31 de dezembro de 2013 e que eram 104 milhões 841 em 31 de dezembro de 2012. Já olhando o nosso passivo de longo prazo, que é o passivo não circulante, nós podemos verificar aí que eu tenho, conforme eu já havia mostrado lá inicialmente, eu tinha empréstimos de 1 bilhão 325 em 2012 e agora eu tenho empréstimos de longo prazo de 2 bilhões e 200, ou seja, eu tive um crescimento expressivo de 875 milhões de empréstimos de longo prazo, bem como de outras obrigações de longo prazo, por exemplo, provisões, tributos a recolher, etc., 222 milhões de crescimento de 2012 para 2013, certo? Então, o meu passivo circulante total, que era 1 bilhão 654 em 2012, cresceu para 2 bilhões 753 em 2013. Ou seja, eu tive um aumento substancial de 1 bilhão 098. Esse 1 bilhão é o que vai financiar, é o que vai gerar caixa para a Natura, para ela fazer os seus investimentos em ativo imobilizado e outros investimentos necessários,
certo? Ou seja, a minha necessidade de caixa está vindo potencialmente por 1,098 bilhão de passivo não circulante, potencialmente empréstimos e financiamentos de longo prazo. E vejam aí, lá nas notas explicativas, quando é que vencerão esses empréstimos de longo prazo. Em 2014 eu não tenho nada, porque obviamente está lá no meu passivo circulante. 2015, 1 bilhão 201, ou seja, eu tenho para pagar de empréstimos e financiamentos em 2015, 1 bilhão 201 e em 2016, 708 milhões. Assim vocês conseguem verificar onde estão alocadas essas dívidas da Natura. 2015 e 2016. Esse é um detalhamento da conta empréstimos e financiamentos. Bom, a última análise que nós precisamos fazer é qual é o total do meu passivo exigível, ou seja, das obrigações com terceiros que a Natura tem. Vejam aí que a soma do passivo circulante, 2 bilhões 326, com mais a soma do meu passivo não circulante, 2.753, representa a minha dívida total, minha obrigação total com terceiros. Ou seja, 5 bilhões 080 é o que eu devo para terceiros, que é o meu passivo exigível. Obviamente, entre curto prazo e longo prazo. E era em 2012, 4 bilhões 069. Percebemos aí que a Natura, então, está ficando muito mais endividada para com terceiros. Eu tive um crescimento de 1 bilhão 010. Para que eu possa suportar aquele crescimento no meu ativo não circulante, investimentos, eu tive que recorrer a terceiros por meio de empréstimos e financiamentos, certo? Então, eu tive um crescimento, um aumento de 62,8% nas minhas obrigações exigíveis, certo? Esse 81,3% representa a dívida total da Natura. Ou seja, meu ativo total ele é financiado 81,3%. Ou seja, de 100% do que eu tenho, eu devo 81,3%, que representa o grau de alavancagem o grau de endividamento total ou grau de alavancagem da Natura no ano de 2013. E vejam que cresceu de 76% para 81,3%. Conforme eu havia mencionado para vocês, um índice aceitável de endividamento é até 50%, ou seja, de tudo que eu tenho, eu dever até 50%. Mas a Natura está se endividando para poder fazer o seu plano de expansão. E isso, embora possa ser justificável, faz com que ela tenha um grau de risco maior. Mais endividado, maior o risco de inadimplência, o chamado risco de default. E, obviamente, isso afetará as suas taxas de juros. Já olhando aqui o nosso patrimônio líquido, certo? Que é a nossa obrigação para com sócios, nós verificamos que ela não teve aumento de capital social, tá? Eu tive ali, por exemplo, a nossa reserva de capital, que permaneceu praticamente a mesma, 150, 442 e 155. Eu tive uma pequena redução. E a minha reserva de lucros, eu tive uma redução de reserva de lucros. Então, meu patrimônio líquido, que era 1 bilhão 287 em 2012, foi reduzido para 2013 em 1 bilhão 168. Eu tive uma redução de patrimônio líquido de 119 milhões. Poxa, mas como assim? A Natura teve lucro e mesmo tendo lucro, se esse lucro fosse retido, o meu patrimônio líquido aumentaria. Essa reserva de lucro aumentaria de 311 para qualquer coisa maior que 311. Mas nós perceberemos que uma das opções da Natura foi a distribuição total do lucro gerado pela empresa. E mais, além do lucro gerado pela empresa no ano, ela distribuiu em forma de dividendos os lucros, as reservas de lucros de anos anteriores. E isso, obviamente, fez com que ela ficasse potencialmente endividada, sendo então financiada. Vejam aí, analisando o passivo e a estrutura de capital da empresa em relação às fontes de financiamento, qual a sua principal fonte de financiamento? Vejam aí, a exemplo do que nós havíamos comentado ali, se eu somar o meu passivo circulante e não circulante, eu tenho aí 37,2%, 44,1% e de capital próprio, que é o patrimônio líquido, eu tenho 18,7%. Certo? A minha principal fonte de financiamento, então,
Ou é capital próprio ou é capital de terceiros. Capital próprio é representado pelo patrimônio líquido, que é o patrimônio dos sócios, e o restante é de capital de terceiros. Trabalhando melhor esse quadro, então nós temos capital de terceiros, que é a soma de passivo circulante mais passivo não circulante, que representa 81,3%. Já o capital próprio, 18,7%. O que isso significa? Significa que essa empresa está sendo financiada por terceiros, 81,3%. Assim como era em 2012, 76% também de capital de terceiros, certo? Resposta: a principal fonte de financiamento é de capital de terceiros, ou seja, de empréstimo de terceiros registrados no passivo circulante e passivo não circulante. Essa é uma análise que eu quero que vocês façam da empresa que vocês forem analisar e, inclusive, certamente será uma questão de prova, certo? Eu tenho lá no meu ativo o meu capital de giro, que é onde eu apliquei o dinheiro, e o meu capital fixo. Já no lado do passivo, eu tenho as minhas fontes de financiamentos, que são capital de terceiros e capital próprio. Capital de terceiros é o passivo circulante mais o passivo não circulante, dinheiro de terceiros dentro da empresa. Já o meu patrimônio líquido é o capital próprio, que é o capital dos meus acionistas. Olhem primeiramente isso e vocês verão se a sua empresa está sendo financiada por terceiros ou por recursos próprios. E esse 81,3, conforme veremos na próxima aula, representa o grau de endividamento da empresa. Você considera que a empresa está muito endividada? Isso é uma pergunta que eu lhes farei também. Bom, sim, a empresa está muito endividada, porque o seu grau de endividamento em 2013 era de 81,3%, sendo aceitável de até 50%. Se a empresa está com um grau de endividamento acima de 50%, significa que ela está com um grau elevado de endividamento. E já era elevado em 2012. Certo? Grau de endividamento elevado, maior o risco da empresa e provavelmente quando ela for pegar dinheiro emprestado, oferta de debêntures, por exemplo, ela terá que pagar uma taxa de juros maior porque o risco dela é maior. Essa é a principal análise que eu quero que vocês façam do passivo de uma empresa. Apenas resumindo, quando eu olho o meu ativo, eu tenho que identificar onde eu estou aplicando os recursos, onde a empresa potencialmente aplica os recursos. Ativo circulante, que é o meu capital de giro, ativo não circulante, que é o meu capital fixo. A Natura, então, aplica potencialmente os seus recursos em capital de giro, 56,2%, e 43,8% em capital fixo, certo? Bom, qual é a origem dos recursos? A origem dos recursos da Natura, ele é potencialmente, no ano de 2013, ele é de capital de terceiros, que é a soma do passivo circulante mais passivo não circulante. Ao olharem um balanço patrimonial, vejam primeiramente isso. Para onde está indo o meu dinheiro, onde eu estou aplicando dinheiro, se é capital de giro ou capital fixo, e vejo qual é a origem dos recursos, ou seja, o meu financiamento, se ele é de capital próprio ou se ele é de capital de terceiros. E isso, então, consolida a análise do balanço patrimonial de uma empresa.